Fala galera, como vocês estão passando de quarentena? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Se tá todo mundo bem, vamos seguir em frente então. Gente, esse aqui é o espectrofotômetro, tudo bem? É o aparelhinho que a gente vai estar estudando hoje. Ele serve para fazer uma análise, fazer uma leitura da quantidade de luz que uma solução absorve, da absorbância daquela solução, tudo bem? E como ele funciona? O espectrofotômetro, ele vai jogar um feixe de luz, tudo bem? Através da nossa solução. Então, a nossa solução vai estar aqui, o espectrofotômetro vai disparar um feixe de luz na nossa solução. Esse feixe vai atravessar a nossa solução e vai vir para um sensor. Esse sensor vai fazer a leitura da diferença da quantidade de luz, né, disparada daqui e da que chegou no leitor. Então, esse leitor vai ver essa diferença e vai dar para a gente a absorbância, tudo bem? Mas para que a gente consiga fazer essa análise, para que a gente consiga saber a absorbância, nossa solução ela tem que atender a alguns critérios. Então vamos lá. Critério número 1. A solução ela tem que ser límpida, tudo bem? Ela não pode ter suspensão, ela não pode ser turva, ela tem que ser uma solução límpida. Por quê? Se você dispara uma quantidade de luz aqui que vai atravessar a sua solução, e você tem suspensão, você tem sólidos ali, turvação, a luz vai bater nesse sólido, não vai chegar até o leitor, não vai chegar até o sensorzinho, e aí a gente vai ter uma leitura falsa de absorbância. Não foi a solução que absorveu, foi uma suspensão, foi um sólido ali na solução que segurou essa luz. Então não pode ter turvação, não pode ter suspensão, a solução tem que ser límpida, tudo bem? Segundo critério que a solução tem que atender, ela tem que ser colorida, ela tem que ter uma cor, ela não pode ser transparente, não pode ser como a água. Ela não pode ser como a água, não pode ser transparente. Então ela tem que ter uma cor. Por quê? Porque se ela não tem cor, ela não vai absorver comprimento, não vai absorver a luz e a gente não vai conseguir fazer leitura, tudo bem? Então a gente não pode usar uma solução que seja sem cor, incolor. Tem que ser uma solução colorida, tá? Outro ponto, a coloração dessa solução, ela não pode estar extremamente forte, ela não pode estar muito concentrada. Se ela estiver muito concentrada, ela vai absorver toda a luz que a gente disparar contra ela quase, e a gente não vai conseguir ter leitura nenhuma. Como se quase toda a luz fosse absorvida pela solução, e aí a gente não vai conseguir fazer análise, tá? Então a solução ela tem que atender esse critério. Ela tem que ter uma concentração ali, em que a tonalidade não fique extremamente forte para que não prejudique a leitura. Mas aí vocês perguntam, por que, né, a gente vai querer saber a quantidade de luz que uma solução absorve? Onde eu vou aplicar isso? Para que serve isso? O que eu vou fazer com esses dados que eu vou coletar nesse equipamento? Por que a gente vai querer saber a quantidade de luz que uma solução absorve, gente? Vou pegar umas coisinhas aqui. Aqui nós temos duas concentrações diferentes de uma solução de permanganato de potássio. Essa, obviamente, é uma concentração mais baixa e essa aqui uma concentração mais alta. Concentração mais baixa, concentração mais alta. Tá? Vocês podem perceber que quando eu aumento a concentração da solução, a tonalidade da solução também aumenta. Ó. É um rosinha aqui, um róseo, parece fenolftaleína, e esse aqui é um lilás, bem forte, roxo, né? Vocês conseguem ver essa diferença. Ó. Vou tirar ali de trás do azul para vocês verem que mantém, tá vendo? Ó, lado a lado. Quanto mais concentrado, mais forte a coloração que a gente tem. Então a gente também pode dizer que quanto mais concentrado, maior vai ser a absorbância. Mais luz essa solução vai absorver. E aí? O que a gente faz com esse raciocínio que a gente teve aqui? Peguei um papel aqui para ajudar a gente a entender. Se quando eu aumento a concentração, conforme eu vou aumentando a minha concentração, eu vou aumentando também a minha absorbância, eu vou aumentando a quantidade de luz que a minha solução absorve, eu posso montar um gráfico conforme eu fiz aqui, tá? Da minha absorbância pela concentração. E aí o que vai acontecendo, né? Eu vou fazer lá uma concentração baixa, né? Vai me dar uma absorbância baixa. Aí eu aumento a minha concentração, a minha absorbância vai aumentar também. Aí eu aumento a minha concentração mais ainda, a minha absorbância vai aumentar também.
Aí aumenta a minha concentração, a minha absorvância vai aumentando também. Com o tempo a gente vai ter uma curva, vocês entendem? Então com o tempo, ficou torto, mas dá para entender. Conforme a gente vai aumentando a concentração, a absorvância vai aumentando, a gente consegue plotar esses dados num gráfico e nós vamos ter uma curva, entenderam? Que é o que a gente chama de curva de calibração. Com essa curva aqui, colocando concentrações e absorbâncias conhecidas, depois a gente pode pegar uma solução com uma concentração desconhecida, que se ela estiver nesse intervalo de curva que a gente construiu, não importa onde ela esteja nesse intervalo de curva, a gente tendo a absorvância, a gente colocando ela aqui no equipamento e descobrindo a absorvância, a gente descobre a concentração também. Vocês entenderam? Então a gente usa soluções com concentrações conhecidas e medimos a absorvância. E a gente monta esse gráfico da absorvância pela concentração. Depois, a gente pode pegar uma solução de concentração desconhecida e utilizar o espectro para descobrir a concentração dela a partir da absorvância. Vocês viram que legal a aplicação? Vocês viram onde a gente aplica isso? Então é para descobrir concentrações, para descobrir a presença, a quantidade de alguma coisa, de algo em alguma solução. Por exemplo, voltando aí no permanganato de potássio, a gente pode fazer soluções de concentração conhecida de permanganato de potássio. Depois, se a gente tiver uma solução de concentração desconhecida, a gente mede a absorvância, joga ela no gráfico que a gente fez. Se ela estiver nesse intervalo que a gente fez, a gente consegue achar a concentração. Então deu para entender aí, né, onde a gente utiliza o espectro. Para que a gente utiliza o espectro. Mas e aí? Beleza. Eu expliquei para vocês como o espectro funciona mais ou menos, bem por cima. Eu expliquei para vocês para que a gente usa o espectro. Montei um gráficozinho bem torto, mas montei aqui explicando como a gente vai tratar os dados, né? A gente vai colocar os dados num gráfico para fazer essa leitura, mas como a gente vai obter os gráficos, né? O equipamento está aqui na frente de vocês e eu não expliquei como usar até agora, tá? Então, gente, cada modelo vai ser de um jeito, tá? Eles são meio parecidos, mas cada modelo vai ter seu jeito. Mas vocês mexendo nesse aqui, né? Quando as aulas voltarem, a gente pode fazer um momento em que a gente mexa todo mundo junto no espectro para vocês terem a vivência, mas por enquanto, aqui pelo vídeo eu vou tentar passar para vocês o máximo possível da experiência de se mexer com o espectrofotômetro, tá? O espectrofotômetro que a gente vai estar utilizando aqui, gente, é um espectrofotômetro da Nova Instruments, tá? Modelo Nova 1600UV, tudo bem? Como eu disse, um modelo vai diferenciar do outro, o painel vai ser diferente, a interface vai ser diferente, mas aí vocês vendo aqui como funciona esse modelo aqui, fica mais, quem sabe, um pouco mais intuitivo para utilizar os outros modelos, né? Então vamos lá. Esse aqui é o painel do espectro, tudo bem? Com as teclas aqui. A gente vai mexer no que quando a gente usa o espectro, tá? No painel e nessa portinha aqui, ó. Tá? Que abre, fecha, abre, tá? Aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver? Aqui, ó. Tem uma alavanquinha, tá? A gente puxa essa alavanquinha, a gente mexe o suportezinho lá dentro, ó. Vocês estão vendo? Para que serve isso? Nesses espaços aqui, ó, nesses 4 espaços, vai as cubetas com a nossa solução. Com a solução que a gente vai analisar. Então a gente pode colocar até 4 cubetas de uma vez dentro desse modelinho aqui, tá? Para fazer a análise. Mas eu disse que as soluções vão na cubeta, né? O que é uma cubeta? Aí, pessoal, essas aqui são as cubetas, tá? A gente pode ter cubeta de polipropileno descartável, tá? Essas aqui são cubetas de vidro, tudo bem? Além das cubetas de polipropileno e as cubetas de vidro, nós temos também cubetas de quartzo, tudo bem? Essas cubetas aqui são de quartzo, tá? Por que eu tenho cubetas de vidro e cubetas de quartzo, tá? O vidro, em alguns comprimentos de onda do UV, se eu não me engano, próximo do ultravioleta, ele ainda acaba absorvendo um pouco de luz. E se o vidro absorver a luz,
a gente vai ter uma leitura de absorbância que não foi a nossa solução que absorveu, e sim o vidro. Então, para comprimentos de ondas mais próximos do V, a gente acaba utilizando as cubetas de quartzo, que elas não têm esse problema, tá? Mas são mais caras, então, se a gente não for trabalhar próximo do V, cubeta de vidro. Para manipular as cubetas, gente, vamos lá. Pegando as cubetas aqui, a gente pode observar o seguinte. Esse lado aqui ele é fosco, vocês estão vendo? Essa lateral aqui, ó, ela é fosca. E essa lateral aqui, ó, ela é transparente, ó, extremamente transparente, estão vendo? A gente não pode, tá, em hipótese alguma, encostar na parte transparente. Vamos manipular a cubeta sempre segurando pela parte fosca aqui, ó, sempre pela lateral fosca, tudo bem? É assim que a gente vai manipular a cubeta, tá? Tem um Gzinho aqui no canto, que é glass, né, que é vidro. As cubetas de quartzo, ó, podem ver a mesma coisa, ó, fosco de um lado, transparente do outro, estão vendo? Ó. E vocês conseguem ver ali o Qzinho, ó, que é para indicar que a cubeta é de quartzo. Ó. Aí, olha lá. Cubeta de quartzo tem o Qzinho, cubeta de vidro tem o Gzinho, tá? Então, o lado transparente a gente nunca manipula, sempre segurando pelo lado fosco. Então, vocês já viram a cubeta, que é onde vai a nossa solução. Vocês já viram a portinhola aqui, né? E o suporte, que é onde a gente coloca as cubetas, ó. Inclusive, eu vou pôr uma cubeta para vocês verem, ó. A gente pega a cubeta, a gente coloca a solução dentro da cubeta, e aí, o lado transparente sempre fica nesse sentido aqui, ó. O lado fosco virado para mim e para trás do equipamento, e o lado transparente sempre aqui, ó, esquerda e direita do equipamento, tá? Você pega nesse sentido aqui, ó, e encaixa, tá? Encaixa no equipamento. E ele fica lá dentro para análise, tá? O que falta a gente ver agora é o painel, tá? Como mexer aqui. Para a gente fazer análise de fotometria, de absorbância, quando a gente liga o espectrofotômetro, a primeira coisa que ele faz é fazer um auto-check. Então ele vai começar a mostrar aqui a lâmpada tá ok, ele vai fazer a observação, se a lâmpada está funcionando ou não está funcionando. O sistema está ok, está funcionando ou não está funcionando. Então ele vai fazer todos os checks, o auto-check do equipamento. Depois disso ele vai dar uma mensagem, tá? Dizendo que é para esperar 20 minutos para ele aquecer, para todos os sistemas lá dentro se pré-aquecerem, tá? Esse modelinho aqui demora 20 minutos, pode ser que tenha um modelinho que demore 25, pode ser que tenha um modelinho que demore 30, tá? Aí vai da fabricante, tudo bem? Depois dos 20 minutos, tá, de pré-aquecimento, ele já vem para esse menu aqui, que já é a interface do equipamento, tá? Como a gente vai utilizar o equipamento? O que a gente quer fazer é fotometria mesmo. Então a gente vai, opção fotometria, tá? Enter. E aqui ele já começou a analisar a absorbância, tá? É claro, lá dentro a gente está com uma cubeta vazia, né? Se a gente está com a cubeta vazia, a absorbância vai dar ali 0, estão vendo? 0.000 ABS. É a absorbância dando 0, porque a gente não tem nada lá, uma cubeta vazia, tá? Outro ponto. Para a gente fazer análises no espectrofotômetro, a gente precisa saber o comprimento de onda de luz que a nossa solução absorve, tá? Então a gente tem que vir aqui, ó, nesse Go to Lambda, tá? Lambda do comprimento de onda. Dá o Go to. E aqui a gente vai colocar o novo comprimento de onda que a gente quer mexer. Existem algumas maneiras de a gente identificar o comprimento de onda, tá? A primeira é procurar na literatura. Voltando ao exemplo do permanganato do potássio, você pode procurar um artigo, pode procurar um livro, pode procurar uma monografia de alguém,
onde a pessoa já tenha feito os testes necessários e estipulado o comprimento de onda para se fazer análise com permanganato de potássio. Então, o primeiro jeito é procurar na literatura, tá? O segundo método para isso é a gente fazer uma varredura no espectrofotômetro, tá? Para nós, né, identificarmos o comprimento de onda, onde a gente tem a maior absorvância aí da nossa solução. Então vamos lá, gente. Para fazer a varredura, como a gente faz? Como eu disse, a gente pega uma solução de permanganato de potássio, por exemplo, se for ele que a gente quer analisar, a gente coloca na cubeta, põe dentro do equipamento e a gente faz o seguinte. Esse espectrofotômetro, no caso aqui, ele é do V visível, tá? Então ele vai de 190 nanômetros até 1100 nanômetros de leitura, tá? Então tá aqui, ó, 190, que é o menor que ele vai. E o máximo que ele chega, 1100 nanômetros, tá? E aí, 1100. Qualquer coisa que eu tentar colocar acima ou abaixo disso, ele não vai aceitar. Por exemplo, se eu colocar 100 nanômetros, vocês viram? Ele dá 3 bips e dá um erro. Se eu colocar 1200 nanômetros, ele dá esses 3 bips, que é um erro. Então ele vai de 190 a 1100 nanômetros. A gente pode, por exemplo, setar o nosso comprimento de onda para 200, voltar lá atrás. E aí a gente vai fazendo o seguinte. Comprimento de onda em 200, a gente coloca a solução, anota a absorvância. Anotou a absorvância em 200 nanômetros, a gente vem, troca, 300, Enter. Ele vai mudar para 300. Comprimento de onda em 300 e a gente anota de novo. Então, continuando aí, a gente vai medindo, né, a absorvância, mudando de 100 em 100 aqui o comprimento de onda. E a gente pode, de novo, plotar num gráfico. Um gráfico da absorvância pelo comprimento de onda. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Conforme a gente vai aumentando o comprimento de onda, a gente vai tendo alterações na absorvância. E pode ir ficando tipo assim, ó. Só que vai chegar num ponto que ele vai fazer mais ou menos assim, ó. E é nesse ponto aqui, nesse comprimento de onda aqui, nesse nanômetro aqui, que a gente vai ter, tá? O que a gente chama de lambda max, tá? De lambda máximo, que é o comprimento de onda ideal para a gente fazer análise de absorvância, tá? Então a gente vai fazendo de 100 em 100 o comprimento de onda, a gente vai aumentando o comprimento de onda de 100 em 100 até que a gente vai descobrir o lambda máximo de absorvância, que vai ser o comprimento de onda ideal para a gente fazer essa análise. Mas a gente indo de 100 em 100, nós ainda temos um erro muito grande, né? Então a gente está indo de 100 em 100, pode ser que seja, por exemplo, marcou aqui 600, mas pode ser que seja 630, 620. Então o que a gente faz? Supondo que deu 600 nanômetros, a gente vai vir do 500 até os 700, fazendo de 10 em 10. Então a gente vai fazer 510, 520, 530, 540, 550, 560 e assim por diante até os 700, anotando a absorvância, e vai montar outro gráfico desse aqui, que vai nos dar outro pico, que sim, esse vai ser o lambda máximo que a gente vai utilizar. Então primeiro a gente faz de 100 em 100, encontra um ponto, encontra um pico, por exemplo, 600, vamos supor. Depois a gente vai 100 para trás, 100 para frente, um intervalo de 200 nanômetros aí, e vai de 10 em 10. Então, 510, 520, 530. Se você quiser deixar mais exato ainda, vamos supor que você encontrou aí 620. Você pode ir do 610, tá? Até os 630, fazendo de 1 em 1. E aí você
encontra um comprimento de onda mais exato ainda, 624, entendeu? 618. E assim vai, até a gente encontrar o comprimento de onda ideal para a gente fazer análise, tá? A gente vai de 100 em 100, toda o padrão de vista do equipamento, depois a gente vai no intervalo de 200, fazendo de 10 em 10, depois a gente vai no intervalo de 20, pode ir fazendo de 1 em 1, até encontrar o lambda máximo, que é onde a absorvância é mais alta, que esse é o comprimento de onda que a gente vai utilizar para encontrar para encontrar a absorvância. Expliquei mais ou menos sobre como montar uma curva de calibração, expliquei sobre a varredura, eu mostrei como se encaixa a cubeta, eu mostrei como se manipula a cubeta, sempre pelo lado fosco, nunca pelo lado transparente, tá? Então agora eu vou fazer uma demonstração de leitura, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa, tá? A primeira cubeta que a gente colocar, a gente preenche com água destilada, tá? Então a primeira cubeta. Água destilada, tá? E coloca. Depois, tá? Usando a pipetinha de Pasteur, você pode transferir a solução desse becker ou do balão volumétrico, aonde você guardou a sua solução, você pode transferir daqui para a cubeta, tá? Então pega a cubetinha, pega com a Pasteurzinha a sua solução e preenche sua cubeta, tá? Até aqui assim, ó, tá ótimo, tá excelente, ó. Não precisa encher até o bico não, tá? Outra coisa, para secar as laterais, tá? Caso você precise secar as laterais aqui, você veja que você encostou o dedo sem querer, você perceba que tem sujeira, que tem pontinhos, tá? Para limpar isso aqui, para dar uma secada, para dar uma limpada, papel higiênico macio, tá? Para evitar o máximo possível de criar riscos na cubeta. Então, papel higiênico macio e a gente faz a limpeza aqui da cubeta, tá? A gente faz a secagem e a limpeza da cubeta. Então, papel higiênico, limpa as laterais da cubeta, coloca ela no segundo ponto. Você vai repetir esse procedimento para quantas concentrações você for analisar, tá? Independente da quantidade, você vai colocar o branco, primeira, segunda, terceira quantidade, a terceira concentração, retira as 3 concentrações, coloca as próximas 3, retira as 3 concentrações, coloca as próximas 3, sempre transfere para a cubeta, seca muito bem com papel higiênico macio, dá uma limpadinha com papel higiênico macio para deixar ela ok, para não ter risco de estar tendo absorvância, tá? Vocês podem perceber que quando eu coloquei água destilada, saiu do 00.00, foi para 00.05 alguma coisa, ó. Fica variando ali perto do 5,5, 5,4, 5,6, tá? Então é porque a água tá absorvendo um pouquinho. Então, como a água é o nosso solvente, a gente tem que zerar a água, tá? Então a gente vem aqui, ó, esse botão 0. O que a gente vai falar para o espectro? Quando a gente apertar aqui no 0, a gente vai estar falando para o equipamento que a água destilada é o meu branco, tá? Então, eu zero. Pronto. Agora o equipamento sabe que minha água destilada é o branco. Eu coloquei a água destilada, meu branco, no primeiro ponto e coloquei o permanganato de potássio no segundo ponto. Para mim fazer a mudança, eu venho aqui na alavanquinha que a gente viu antes e dou uma puxadinha até fazer um tec. Vou ficar quieto para ver se vocês conseguem ouvir, ó. Então, ó, o primeiro ponto é o branco. Puxo para o segundo ponto. Aqui é o permanganato, ó.
Veja que mudou, ó. 0,035, que é o permanganato de potássio. Então, gente, ó, 0,034 de absorbância, 32, tá dando, né, a 400 nanômetros. A gente pode, por exemplo, vamos fingir que a gente está fazendo uma varredura aqui. Vamos de 400 para 500. Lembrando que mudei o comprimento de onda, tá? Volto para o branco e 0. Mudei o comprimento de onda, volto para o branco e 0. Mudo. 103. 0.102, 103, ó. Deu uma mudada. Volta para o branco. Mudo. 600 nanômetros. Dou uma olhada. Ó, não está absorvendo nada. Vou para o meu branco, verifico. Meu branco está dando 0. Não preciso nem zerar, mas só para desencargo. Olha lá. 0,001 de absorbância a 600 nanômetros. Quer dizer, já chegamos num ponto em que o comprimento de onda já não é mais tão legal para essa análise. Ó. Tá vendo? Já não tem mais absorbância. Então, nessa faixa que a gente mediu, qual foi o nosso pico? Nosso pico foi 500 nanômetros. Então, estou no branco, tá? Sempre mudo o comprimento de onda no branco. 0 aí meu branco. Que é o que dá 0,90 e pouco, 0,1 de absorbância, tá? A 500 nanômetros. Então, galera, é isso aí, tá? Vocês entenderam o quesito de varredura? Mostrei para vocês como a gente faz a varredura. A gente vai pulando de 100 em 100 até que a gente encontre o comprimento com maior pico. Depois, no intervalo de 200 nanômetros, a gente vai de 10 em 10. Depois, no intervalo de 20 nanômetros, a gente pode ir de 1 em 1, se quiser chegar mais próximo, mas de 10 em 10 já tá bom. Para fazer a calibração. Curva de calibração. Concentrações conhecidas, tá? Da solução. Com concentrações conhecidas da solução, a gente volta para o meu gráfico torto, a gente monta uma curva e aí depois a gente joga uma concentração desconhecida. A gente consegue plotar o dado dela nessa curva e encontrar a concentração dela, tá? Utilizando o gráficozinho que a gente montar. Tudo pela absorbância, tudo bem? Isso aí, galera. Qualquer dúvida de como funcionou o equipamento, qualquer dúvida sobre a curva de calibração, sobre a varredura, pode me mandar uma mensagem no Teams. Eu vou tentar criar um chat com vocês e aí vocês podem tirar dúvida comigo direto pelo Teams, tá? Isso aí, galera. Até mais.